que eu posso falar sobre a gestação? Esse momento tão lindo que é gerar uma nova vida, tão especial. Então, como eu comentei, existe uma víscera chamada preciosa ou maravilhosa, que é o útero. E nesse útero é o que a gente fala como é o local mais yin do corpo. Então nós temos basicamente 3 centros grandes que eles chamam de energia, chamados Dantian, grandes centros de energia do corpo. Um na cabeça, outro no tórax, que é onde fica o coração, e o terceiro nessa região, que no caso do homem é sediado na próstata e na mulher é sediado no útero. E no caso da mulher, então, além de ser um centro grande de energia, é energia yin. Por quê? Porque ela é mulher. Então, porque a região é mais baixa, então no homem também é energia mais yin, mais receptiva, mais material. Então, yin é sempre mais matéria, yang mais mental, mais espiritual, por assim dizer. Então, nessa região, a mulher vai ter essa víscera que recebe, então o yin sempre recebe a vida. Então, para receber a vida e gerar essa nova vida, precisa ser muito especial, Então, que meridianos contribuem para essa víscera acontecer e estar saudável? Basicamente, todos. Então pergunta, Ana, você trabalha com fertilidade, acupuntura? Trabalho demais, Trabalho com gestantes também. Mas me pergunta assim, o que eu tenho que fazer para fertilidade? A minha resposta é tudo, tudo. Não tem como. Se você quer aumentar suas chances de engravidar ou engravidar com mais saúde, você tem que cuidar de todas as esferas da sua saúde. Tanto a gente pensando no psíquico, no energético, no mental, no físico, mas pensando em cada um dos meridianos, Então precisam chegar meridianos chamados de nutrição, Então tem que chegar nutrição, tanto chegar sangue, mas chegar um outro tipo de nutrição, que na medicina chinesa a gente fala que é o Qi, que vem muito pela alimentação. Então eu tenho que ter o chamado baço pâncreas, que é a meridiana de baço pâncreas saudável, então eu tenho que me alimentar bem. Então eu tenho que comer alimentos, que nutram, bem. Então basicamente alimentação saudável, alimentação viva, alimentação baseada em plantas, que é uma tendência hoje, ou do Mediterrâneo, são as 2 tendências mais estudadas de uma nutrição saudável, que basicamente vai incluir tudo, vai incluir um pouco de carne, mas a tendência, a plant-based diet, que é uma tendência a comer não tanta carne, por causa dos radicais livres que tem a carne, e da necessidade também de recrutamento renal, principalmente para a excreção dessa carne em excesso que a gente come, e de radicais livres, mas uma alimentação regrada. Além disso, eu preciso controlar, como eu já venho falando nesse curso todo, as minhas emoções através do meridiano de fígado. Então, esse fígado tem que estar aplainado, tem que estar tranquilo, Então, por isso, já treinem que desde a fertilidade, eu tenho que estar mais tranquila, porque a gestante mais ainda, Então, a gestante que está com a vida dentro do útero, está com uma coisa preciosíssima dentro do útero, que é um novo ser, tem que ficar, como falavam os antigos chineses, literalmente numa bolha. Então fala que a gestante ela tem que ser privada muitas vezes de alguns estresses, tem que trabalhar menos. E o próprio organismo da gestante fala isso, Então a gente costuma ter o quê? Uma sonolência, um cansaço mais fácil. Isso tem que ser respeitado, porque você não está trabalhando, o seu organismo está trabalhando para 2 agora. E é um segundo que está ainda numa fase potencial incrível, que começa ali, de algo microscópico para gerar um bebê desse tamanho. Então precisa de muito recrutamento. E aí é importante que desde a fertilidade já tenha esse cuidado. E é uma das coisas principais que eu falo para minhas pacientes quando chegam. O que eu tenho que fazer? Já pense que você tem um filho na barriga. Já pense que você tem outra vida para cuidar. Porque não é só agora. Porque você pensa assim, a grande meta, eu quero engravidar. E você engravidou, e aí? Você vai ter que cuidar ainda mais. E depois que nascer, você vai ter que cuidar ainda mais. Você vai ter uma criança para cuidar, para educar, para acordar de noite, para dar de mamar, para preocupar com a escola, com a educação, para acalentar, para corrigir quando precisa corrigir. Então, desde que você já está planejando engravidar, até toda a sua vida como mãe, até esses filhos ficarem independentes, você vai precisar mudar o seu estilo de vida. Então, além disso, o que chega nesse útero? Então, vai chegar sangue, que eu falei, vai chegar nutrição, vai chegar o meridiano de fígado, e vai chegar outro meridiano também chamado Chongmai e o Rim, que são meridianos também que trazem nutrição. Então, o meridiano Chongmai é um meridiano maravilhoso que traz nutrição, o meridiano de Rim traz uma nutrição, mas chamada de uma vitalidade ancestral, é como se fosse nossa reserva, o nosso pote de reserva, que não está relacionado com o alimento em si, mas sim com o cansaço. Então, quando a gente não descansa, não dorme direito, exagera no trabalho físico ou mental, enfim, acaba desgastando também esse meridiano. Então, tem um regramento de horário de dormir, tem horas de sono adequadas, isso é tudo necessário para que esse meridiano de Rim esteja apto a chegar ali e dar a vida. Já gestei, consegui então regular esses meridianos, e aí eu diria que na fertilidade realmente é bastante complexo, é difícil aqui eu dar muitas dicas além disso, de cuidar desse todo.
Na gestante tem algumas situações especiais, tá? Então, essa psíquica que eu sempre falo muito, chamado psiquismo fetal, então lembrar que tem um ser aqui no nosso né, abdômen, dentro de nós, e que esse ser, ele tem apesar de não ter nascido ainda, ele já tem impressões. Então já tem impressões, já chegam dele a corrente sanguínea, qual a corrente sanguínea da mãe? Chega a todos os neurotransmissores, hormônios, todas as substâncias que a gente está produzindo, as mesmas substâncias estão conectando com os nossos órgãos e com o nosso cérebro. Então, resumindo, tudo que a gente está pensando e sentindo, o nenê também está pensando e sentindo de alguma maneira. E também as questões ambientais, porque ele tem também alguma percepção de ruídos, de som, e o que a mãe também vai perceber nesse ambiente. Por isso, a chamada bolha. Então, além de você realmente gerar um certo isolamento no ambiente, dentro do que é possível, é claro, é importante a comunicação da mãe com o feto. Pelo menos para dizer o seguinte: estou estressada, estou irritada, algo me contrariou. Você claramente verbalizar para o seu feto, dizer: nenê, não é com você, meu filho, minha filha, eu estou estressada, mas não é com você. Hoje tem vários trabalhos científicos mostrando que o nenê consegue ter algumas percepções, especialmente se a voz é da mãe. Então, essa comunicação, acreditam que no momento que você fala isso, também você está liberando neurotransmissores, substâncias, né, moléculas que também, pela corrente sanguínea, estão, de alguma maneira, também transmitindo essa serenidade para o nenê. Além disso, eu sempre indico, né, práticas que vão provocar o oposto do estresse. Então, se o estresse afeta o nenê, porque o nenê, ele lê todo o estresse, irritabilidade, seja qualquer emoção, ele lê como medo, né? Medo de quê? Medo à vida, medo de morrer, né? Então, porque ele é muito incipiente, então tudo é medo, né? E o medo se transforma depois em rejeição, abandono, né? Medo pode derivar uma série de coisas, né? Mas então o nenê só tem essa leitura, então não adianta muito você dizer, ele tem que saber que não é com ele e tem que ficar tranquilo. Então fazer práticas que fiquem tranquilo, né? Então, por exemplo, você pode fazer meditação, mindfulness, yoga, tai chi chuan, uma série de técnicas que vão te deixar mais tranquilo. O segundo ponto importante é as náuseas, tá? Muito comuns no primeiro trimestre, até 12 semanas. E tem alguns pontos importantes, como o E34, que fica acima do joelho, na parte lateral do joelho. E um muito utilizado, e hoje tem pulseiras, que é facilmente de adquirir na internet, que estimula um ponto que fica aqui no punho. Então, esse ponto, que fica ali a 3 dedos da prega do punho, você palpa ele, também pode, especialmente se você estiver com náusea, você sente que ele está um pouco mais sensível, e aí você palpa ele e sente esse PC6, pericárdio 6, ponto que pode ser usado nos casos de náuseas, além do ponto estômago 34, que fica no joelho. Tá? Além disso, o que a gestante tem muito? Dores na lombar e piriforme. Para isso, indicação importante de fazer alongamentos, pilates também se puder fazer, e se necessário, fazer alguns agulhamentos de acupuntura para tirar as tensões do local. Dentre esses treinamentos, por assim dizer, eu acho muito importante um treinamento de tanto de distensionamento da pelve, então você pode simplesmente abrir as pernas e distensionar essa pelve, né, de um lado para outro. Então você pode fazer lateralmente, pode fazer em círculos, né, e você pode fazer movimentos de respiração, puxando o ar, né, e dentro da possibilidade do abdômen, da barriga, né, mas levando para frente, né, indo até o chão e voltando algumas vezes, tá? E outro movimento que vem de uma yoga tibetana chamada Bujong, que você pode botar as duas mãos espalmadas atrás, aqui ó, na região sacral, e fazer movimentos para trás e para frente. Aproximadamente 10 vezes. Então são movimentos que quando você está no início de algum quadro lombar, de incômodo lombar, você pode já iniciar esses movimentos, ou quando já está com frequência você faz. São movimentos simples, movimentos que não vão ter nenhum risco e que já podem te ajudar nesse, né, destensionamento, por assim dizer, da musculatura sacral e lombar. Nos enjoos da gestação, uma dica importante também é o uso de água com limão ou água com gengibre. São estratégias que podem te ajudar a diminuir esse enjoo na gestação. Agora eu quero falar um pouquinho do puerpério, tá? O que é o puerpério? É essa fase depois do parto. E a fase que a mãe fica super atenta, né? Totalmente doada, por assim dizer, para o nenê. Porque ele nasceu e precisa de cuidados intensivos. Mas qual que é o problema que acontece nesse momento? Então a atenção da mãe, de todo mundo da família está no nenê. Esse nenê realmente o tempo todo precisa da mãe para mamar, para trocar fralda, para tudo.
E aí o que acontece? A gente tem uma perda grande de sangue e de líquidos durante o parto, certo? Fora isso, a gente ficou toda uma gestação, 9 meses então, dando nossos nutrientes, dividindo nossos nutrientes com o nenê. Além disso, em casa, o que acontece? Você passa a não dormir, às vezes praticamente um ano depois da gestação, você fica sem dormir, né, despertares noturnos. Você ainda continua dividindo seus nutrientes com o neném através da amamentação. Com isso tudo, você tem privação de sono, você tem estresse, você acaba não se alimentando bem. Isso é um problemão, que às vezes você vai pagar a conta quando? Lá na menopausa. Então, um alerta que eu faria nesse momento é, a gente tende a cuidar muito, né, antes de engravidar, a gente tende a cuidar muito durante a gestação, mas o que eu vejo também, um alerta muito grande hoje, é que a mulher não tem se cuidado muito pouco no puerpério. No puerpério, esses 45 dias né, pós-parto, mas o que eu quero falar é o do pós-parto, esse período de um ano, né, de 6 meses a um ano pós-parto, em que a mulher tem realmente uma privação importante de nutrientes, de perda sanguínea, que não conseguiu recuperar isso bem ainda, que não está fazendo atividade física com frequência, então não tem o básico, né, de sobrevivência praticamente. Então não dorme direito, não come direito, não tem atividade física, não se movimenta. Ainda volta a trabalhar muitas vezes ali a partir de 4 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, e tem que ainda conciliar o trabalho, o esgotamento do trabalho com o esgotamento de cuidado a uma criança que biologicamente precisa da mãe, não é uma opção, é uma necessidade. Então o que eu aconselho? Né? Primeiro, lembrem-se disso e cuidem-se, porque não é algo para você, é algo para o seu nenê. Tentem, dentro do possível, também passar isso para as pessoas, deleguem, porque eu acho que é um problema da mãe também, eu sei como mãe de 2, que a gente quer ser a mãe perfeita, né? A gente tem essa tendência perfeccionista que também se expressa nos filhos, aí na maternidade, e a gente não permite, ainda mais no primeiro filho, que outros cuidem, delegar o cuidado do filho para terceiros. Então, se permitir em alguns momentos, pela sua saúde, pensando que isso não é para nós, é para o filho. Se permitir voltar para a acupuntura, se permitir ter cuidados básicos, se permitir que alguém faça uma comida para você gerenciar isso na sua casa, você se preparar para se alimentar com mais saúde, né? Então a gente não comer qualquer coisa que surge ali, mas preparar alimentos né, mais vivos, continuar com todo aquele regramento que a gente tinha antes, continuar após. E especialmente nutrir o sangue, tá? Porque muitas patologias acabam surgindo depois, né, do parto pela deficiência de sangue. E essa deficiência de sangue que pode dar tontura, palidez e tende a acentuar, inclusive, todas as desarmonias do meridiano de fígado. Porque essa ascensão, como eu falei até agora no curso, eu não expliquei um detalhe, né? Que essa ascensão, ela vem sim, muito da questão exterior, mas ela vem, que nem eu falei, lembra? Do esgotamento da água. E sangue, o que é no corpo? É água, né? Sangue é água também. Então a gente precisa dessa nutrição dessa água, né? Começando, né? Tomando água, cuidando para não ter anemia, então cuidado muito com essa patologia que acontece na gestação, né? Tem um cuidado especial e também pós-parto, para não gerar anemia, não gerar baixa de ferritina e ter esse cuidado geral com o elemento rim, elemento yin. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí algumas dicas do puerpério. Não tem nada especial do puerpério, além disso, para falar que tem que cuidar do todo. No final agora eu quero fazer uma aula bem especial do que eu observo no consultório, que são medidas gerais, direcionamento mental, do que o estilo de vida que eu vejo que nós mulheres mais pecamos e o que eu ando na minha vida, mudei ao longo desses anos que eu me encantei pela acupuntura e que eu consegui mudar e que me trataram, né, de uma série de patologias que eu estava desenvolvendo, de vários sintomas que eu estava desenvolvendo e que eu vejo no consultório que é transformador da vida de tantas mulheres que chegam até mim, porque eu sei que a acupuntura ajuda muito, mas eu tenho convicção de que também essa mudança que essas pacientes, as pessoas fizeram, as mulheres fizeram quando chegaram até mim e que eu consegui motivá-las, foi também resultado dessas mudanças todas que elas conseguiram, o resultado que conseguiram e mantiveram ao longo de suas vidas. Até a próxima!